Paola, a mulher do ex-deputado Daniel Silveira, foi alvo de operação da Polícia Federal na última quinta-feira. A revista Oeste teve acesso a um texto onde Paola Silveira relata os acontecimentos da semana passada. Ela escreveu que a polícia chegou às 6 horas da manhã com fuzis em riste e revisou os quartos, até mesmo da filha do casal, batendo em armários, paredes e no chão. Paola acredita que eles procuravam uma passagem secreta para algo que estivesse escondido. Paola termina dizendo que está totalmente impossibilitada de exercer sua profissão como advogada, se sentindo uma criminosa e que teve suas contas bloqueadas. Fernão Lara Mesquita, enquanto isso, vamos lembrar aqui para nossa audiência, o ex-deputado Daniel Silveira, marido de Paola, permanece preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, Silveira teria descumprido aí aquelas medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Na semana passada, o Supremo adiou a decisão sobre a validade da graça presidencial concedida ao ex-deputado pelo presidente Jair Bolsonaro. A retomada do julgamento está marcada para amanhã, dia 3. Fernão. Gente, é coisa de máfia isso. Não sabe, não existe, nem países incivilizados ousam mais fazer isso. Quer dizer, você punir o cara que você justa ou injustamente, a quem eles justa ou injustamente atribuem um crime que não está definido na lei, né, e tomam contra eles medidas que todas elas, da primeira à última, violam todas as leis e normas constitucionais do país, mas vão atrás também da mulher do cara só porque ela é mulher do cara, que não tem nada a ver com isso, não cometeu crime nenhum, não disse que quer pegar o ministro A ou B de porrada, não sei o que foi o que o Daniel disse para merecer tudo isso que estão fazendo com ele. Agora, mandam perseguir a mulher e a filha. Quer dizer, isso é coisa de máfia, de bandido, né? É coisa de facínora. E é isso. Essa gente não tem limite nenhum. Eu até mandei para vocês aí, mandei para Paulo, mandei para Augusto, mandei para a produção, um videozinho. Vocês estavam falando de tamanho de mentiras. Vejam essa que o Lula contou aí. Eu acho que foi nessa viagem para a Espanha. Ele estava lá dando uma entrevista e se perguntando por que nenhum país da América do Sul conseguiu crescer e que o único país da América Latina que conseguiu dar um salto foi Cuba. Aí você vê a reação do entrevistador. Olha, é sensacional esse vídeo. Precisa ser mostrado a exaustão para o Brasil inteiro, saber com quem ele está lidando. Boa, Fernão, a gente vai resgatar o vídeo para exibir aqui no Oeste Sem Filtro. Ana, a mulher, então, do ex-deputado Daniel Silveira foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Pois é, ela que no passado teve as contas bancárias bloqueadas também, né? A família toda sem acesso, sem recursos financeiros, porque o ex-deputado Daniel Silveira já com todas as contas bloqueadas. Ele que, vamos sempre repetir, ele que teve o perdão presidencial protegido pela Constituição do Brasil e que agora é colocado em xeque, ou seja, tudo errado, né? É o cenário que nós estávamos falando, dos bolcheviques, dos comunistas, dos regimes totalitários, é coisa de facínora, como o Fernão disse, olhando as páginas aí da história, né? Onde isso aconteceu, quando isso aconteceu, na Gestapo, por exemplo, a Gestapo fazia isso, perseguição política, julgamentos sem o devido processo legal, execuções. Então é inacreditável isso tudo que nós estamos acontecendo. Eu espero que um dia lá na frente nós possamos olhar para esse momento difícil do Brasil e falar, nossa, olha o que nós vimos, olha o que nós testemunhamos, ainda bem que a gente saiu bem dessa situação. E eu acho que para chegarmos nesse futuro, né, com essa esperança toda,
muito vai depender desse PL 2630, porque senão, se formos censurados, né, em mostrar o que de fato está acontecendo no Brasil, aí o Brasil acabou de vez. Ô Silvio, nesse caso, Daniel Silveira, o Supremo, na semana passada, adiou a votação para discussão da validade da graça presidencial concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Algo que nem deveria ser discutido, porque isso tem previsão constitucional e amanhã está marcado aí para que esse julgamento seja retomado para discussão desse instituto constitucional que foi concedido pelo Jair Bolsonaro. Pois é, né? Veja, Paula, quando é para julgar um lote, é lote mesmo o termo, um lote com 100, com 200 pessoas para se tornar réus, né? Eles fazem sessões virtuais na madrugada, divulgam votos no afogadilho. O problema é quando se trata de um caso como o Daniel Silveira, que é um perseguido político. Ele é uma daquelas figuras que foram escolhidas pelo ministro Alexandre de Moraes, nesse caso específico, para ser perseguidas. Ele tem a graça presidencial, ele recebeu o indulto, ele não poderia estar nessa situação, mas está, porque a gente sabe com o regime que a gente está vivendo hoje no Brasil. Todo mundo está vendo, olha aí, o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, por exemplo, que nós estamos aqui monitorando, acompanhando. Veja, tem outros casos, tem pessoas presas ainda, tem humoristas, tem um indígena preso, essas pessoas estão esquecidas lá, Paula. Ainda tem gente também que não saiu sequer com tornozeleira eletrônica, porque está sendo perseguido, mais uma vez. Então são aquelas pessoas escolhidas, Paula. O Daniel Silveira ele não tem e não terá com tanta facilidade, creio, dinheiro para conseguir pagar sequer a multa imposta a ele de 4 milhões de reais, ele não tinha salário. O salário dele como deputado, que todo mundo sabe o valor também, porque é um valor público, que não chegaria a 4 milhões se ele recolhesse, guardasse todo o dinheiro, ele não conseguiria juntar, ele não tem patrimônio. Agora, essa explicação, né, a Polícia Federal bateu a porta às 6 da manhã, tudo bem, a Polícia Federal faz operações tão cedo, mas por que a truculência, sendo que lá dentro tem uma mulher e uma criança, uma filha? Por que a truculência? Ali dentro não tinham uma quadrilha, não tinha bandidos do PCC, não tinha o Comando Vermelho, não tinha fuzil lá dentro para ter tiro trocado com o policial federal. Não, por que essa truculência? Por que perseguir uma família? Olha o Anderson Torres, que nós tanto falamos aqui ao longo dos nossos programas. Ele não está sendo perseguido? Olha a situação de saúde, o quadro clínico dele, né? A condição psicológica. Ele continua preso. São alvos. Essas pessoas foram escolhidas como alvos do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Augusto. O Silvio fala bem aí da questão da por que a truculência com a mulher aí do ex-deputado Daniel Silveira. Ela escreveu que a polícia chegou às 6 horas da manhã, como é normal em toda a operação da Polícia Federal, com fuzis em riste, revirou os quartos e ela acredita que eles procuravam uma passagem secreta. Ela cometeu o crime de ser casada com um ex-deputado que se tornou alvo de uma perseguição cruel, perversa, de um ministro do Supremo que nunca foi juiz. O filho, a família, é perseguida porque os filhos cometeram o crime de ter como pai o Daniel Silveira, que é o alvo da perseguição de um advogado que foi indicado pelo presidente da República para uma vaga no Supremo. O que está acontecendo agora, quer dizer, nesses tempos escuros, aí será lembrado com a história vai registrar esse momento como um momento vergonhoso do Brasil, que só existiu graças à cumplicidade de gente que se finge democrata, defensor da liberdade. É isso que é espantoso. Existe um vídeo na internet que a gente tem de citar sempre e exibir sempre que possível, em que o professor de Direito Constitucional Alexandre de Moraes diz que o indulto individual ou coletivo e a graça constitucional presidencial
são atribuições do presidente da República, gostemos ou não. Ponto. Os ministros do Supremo, que não são juízes, só tem um juiz lá, ex-juiz, que é o Luiz Fux, mas concorda com essa maioria. Eles estão agindo contra a Constituição e agora vão julgar uma decisão que é atribuição precípua do presidente da República. Como é que pode isso acontecer numa corte que tem, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, que fez aquela frase, né? Cala a boca, já morreu. Olha o que ela está vendo acontecer. Olha o que ela está vendo. Olha, é uma arbitrariedade atrás da outra. E o Supremo julgando isso, e os dois capinhas indicados pelo presidente Bolsonaro quietos. Nenhum deles tem coragem de fazer o discurso que faria um homem que recusou a vaga na Corte Suprema para não parecer que ele tinha sido favorecido pelo presidente Juscelino Kubitschek, que é o Sobral Pinto, avô do nosso Guilherme Fiuza. O Sobral Pinto, no caso do Harry Berger, que ele estava numa cela onde não cabia ninguém, nenhum preso. Ele estava lá, submetido às piores condições. O Sobral Pinto invocou a lei de proteção aos animais para ver se melhorava a vida, as condições vividas pelo Harry Berger na prisão. É hora de invocar a lei de proteção aos animais, no caso do Daniel Silveira. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.